importante. Valorize a presença. Faça como a mulher samaritana. Valorize a presença. Mesmo que os ambientes sejam entupidos, mas às vezes a presença não está lá. Eu estava falando com a Sammy de Evan Roberts, ele chegou, um ambiente lotado, abarrotado, todo mundo querendo ouvir ele pregar, pregador do momento, da hora. Ele chegou para ministrar e diz assim, a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 presentes, Jesus ali está. Aí ele diz, se ele está aqui, para que eu vou pregar? Ele deixou o microfone e desceu a tribuna. Por quê? A presença de Jesus é muito mais importante. Não estou desmerecendo os ministros são importantes sim, mas é necessário você valorizar a presença, porque os ministros não podem ir no seu quarto, mas a presença pode ir no seu quarto. A presença pode te visitar, a presença ela pode estar contigo o tempo todo. Então, irmãos, prepare suas ferramentas, prepare suas vestimentas, porque quando acabar essa pandemia, virão dias trabalhosos. E quando a nuvem se movimentar, não critique. Não demais não. Se a nuvem se movimentou, não tenha medo. Não tenha medo. Foque naquilo que Deus te deu. Foque naquilo que Ele te revelou. E tudo que o Pai vai te revelar é algo concreto, é algo que não te deixa duvidoso. Porque Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso. Ou seja, Paulo tinha convicção que aquilo que ele recebeu é verdadeiro. Ele está diante do rei, ele fala, rei, eu não posso ser desobediente à visão que Jesus me deu. Ou seja, ele estava sendo fiel àquilo que o Pai deu a ele. Ou seja, chegou o tempo de sermos fiéis à palavra, fiéis à Bíblia, e continuando nessa tecla, construindo as coisas eternas. Foque, olhe sua mochila, olhe para a mesa, vê se na sua mesa tem pão. Se não tiver pão, cara, ore, busque a presença, valorize um ambiente de glória, porque porque virão dias trabalhosos. Não pense que você vai voltar, eu vou voltar para ganhar dinheiro. Não, irmão, prepare-se, porque muitos dos nossos irmãos desanimaram, mas nós vamos perseverar até o fim, até que Cristo seja gerado neles também. Que Deus abençoe vocês. Continue orando pela igreja, pelos irmãos, pelos diáconos, todo o ministério, tá bom, irmãos? Deus abençoe vocês, que Jesus tenha um ministério na vida de cada um de vocês, tá? Deus abençoe, amém e amém. Pro alto, firmado em Cristo, nós veremos Ele, e não ficaremos confundidos. E Moisés, agora ele tem a responsabilidade de não só guiar o povo, mas ficar ligado na nuvem. Querido, eu não quero ficar de fora daquilo que o Pai está fazendo. É horrível você ver o seu pai trabalhando e você não estar atuando. Então a gente precisa atuar junto com o nosso Pai. A gente precisa fazer parte. Deus, eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo. Eu quero, eu quero estar junto contigo, Pai. Então, quando a gente percebe aqui, que aqui Moisés, ele também está com o povo, está trabalhando com o povo. Como que ele está trabalhando com o povo? Construindo tendas. Como assim? Criando habitações para que o Pai venha. Se a gente não criar um ambiente para Ele, Ele não vai vir. Se a gente não criar um ambiente para que Ele venha e se revele para nós, cara, não vai valer a pena. É necessário a gente construir algo. Construir o quê? Algo eterno. Algo que aponte para a volta de Cristo. A Bíblia fala que Abraão, ele não construiu nada terreno, cara. Ele vivia em tendas, porque ele estava esperando por algo sobrenatural, cara. E vivemos dias que muitas pessoas construíram, sonharam,
mas não era segundo a nuvem, não era segundo o propósito de Deus. Muitas pessoas elas investiram o tempo nas coisas terrenas, mas a nuvem não estava presente. E às vezes é necessário o Pai ele parar o mundo todo, parar tudo, para que olhamos qual ferramentas nós estamos levando nesses dias. Há uma palavra que veio no meu coração esses dias, em Isaías 54, que fala sobre canta ao estéreo, firma bem as suas estacas, estica bem a sua lona. Meu Deus. Nós precisamos construir algo, cara, que tenha a ver com o manual do céu. Se a gente não construir algo com o manual do céu, não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Nós precisamos construir algo eterno, algo para que Ele venha e nos guie para um propósito. Quando Deus falava, Moisés, agora a tenda, desmonta tudo e parta. Parta para onde? Siga a nuvem. Mas demorou muito tempo, gastamos suor, investimos. Não tenha o coração preso a ambientes, se mova pela nuvem. Mas eu fiquei noites, dias. Cara, vai aonde está a nuvem. É horrível, cara, você fazer algo e Deus não está te aprovando. É horrível o Pai olhar e dizer, o que adianta? Construíram tudo, mas da presença, cadê a nuvem? É necessário nesse dia a gente olhar o que nós construímos nesses dias. O que nós construímos? Será que a nuvem está presente? Será que as nossas ferramentas estão adequadas com aquilo que o Pai colocou em nós? Eles constroem a tenda e a nuvem vem. Estava falando com minha esposa hoje, que ela falou assim, você gosta muito de pregar, né? Eu falei, amor, eu gosto. Mas eu gosto de pregar, irmãos. Mas nesses dias o Pai liberou uma palavra muito interessante, que eu fiquei pensativo, que está dentro dessa palavra aqui. Quando Salomão está na dedicação do templo, Salomão está lá orando, a arca está lá, tudo bonitinho. Mas quando os sacerdotes, os ministram, eles saem, a nuvem ela veio. E a Bíblia fala que os sacerdotes, eles não conseguiam ministrar, porque a nuvem estava lá. Sabe o que eu aprendi com o Espírito Santo? Não se preocupe com a pregação, cara. Fica ligado na nuvem. Porque quando a presença de Deus está lá, ninguém precisa ministrar. Deus está ensinando, ó Salomão, não precisa não. Aí ó, não preciso de ministros. Precisa só da sua presença. Moisés, Salomão, olha para a presença, esqueça os ministros. Porque a presença é mais importante que os ministros. Acontece que a nossa geração, elas valorizam mais os ministros do que a própria presença. Cara, eu estou impactado com o Espírito Santo, sabe por causa de quê? As minhas orações têm sido baseadas em salmos. E esse dia, meditando no Salmos 27, eu percebi algo, cara, que é muito real mesmo. Aonde Davi fala, uma coisa, eu pedi ao Senhor, eu a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Durante muito tempo a igreja veio para buscar. A igreja veio só para tirar. Como o pastor disse, a prostituta e a noiva, né? Vou usar, depois jogo fora. Veio para usar, veio para pegar. Mas Davi não. Eu quero contemplar a sua formosura. E quero aprender no seu templo. A geração perdeu muito tempo contemplando o ministro, contemplando música, esquecendo de contemplar só a presença.
A geração não quer mais aprender as Escrituras. A geração não quer mais se debruçar sobre a Escritura e dizer o que o Pai está falando nesses dias. Qual é a maneira correta da gente trabalhar? A Bíblia fala que Davi ele foi buscar a arca da casa de Obed, ele foi buscar a arca, que nos dias de Saul tinha se perdido. Davi, ele não consultou ninguém. Davi, ele consultou, chamou todo mundo, todos os reis, todo mundo, vamos buscar a arca. Foram todos bonitinhos, todos lindos, cantando, pregando maravilha, e levando a presença nos ombros, de bois na verdade, até que um cidadão Uzá tocou e morreu, fulminado pela presença. Nem tudo que está organizado está na ordem de Deus. Pode estar tudo bonito, mas quando o pai vai olhar a conta não bate. E logo depois Davi, ele entende que ele tem que voltar aos anciões. Ou seja, uma geração ouvindo a outra geração, para não passar por dificuldade lá na frente. Nesse momento, a igreja ela se acovardou em alguns pontos. Em que? E de não ouvir os seus antepassados. De não construir os altares em casa. Porque, querido, não adianta a gente estar no templo se em casa não tem a presença de Deus. Se não tem a nuvem lá, não vale a pena, cara. Não vale a pena, porque se você vier para cá, você só quer comer o pão, mas você não quer a presença. Valorize a presença, querido. Jesus, ele disse: vocês estão comigo não por mim, mas pelo pão. E por muito tempo essa geração correu atrás de pães. Pães de muitas qualidades. Mas o que importa é a presença. Como que eu posso atrair a presença de Deus, Rafa? Obedecendo os princípios de Deus. Como que eu posso me aproximar mais do Pai? Construindo um ambiente de adoração. Construa um ambiente onde Ele vem e te revele os propósitos dEle. Para de correr atrás dos ministros. Busque a presença. Esqueça os ministros estão tudo parado. Busque a presença de Deus. Porque tem muito ministro que não acompanha mais a nuvem, mas acompanha seus próprios interesses. Tem muitos ministros olhando para o valor e não para a presença. Valorize a presença, como Moisés valorizou a presença. E a Bíblia fala que quando a nuvem, ele parava a nuvem, eles construíam. Será que por onde você passava antes da pandemia tinha a nuvem? Será que os ambientes por onde você transitava, você deixou rastro de paz ou rastro de derrotas, frustrações? Esse tempo foi o tempo necessário para o Pai te preparar. Porque a nuvem, se você perceber, ela está se movimentando de certa forma. E agora nós temos que preparar. Firmar nossos pés. Colocar nossas sandálias. Preparar nossa roupa. Pegar nosso cajado. Apertar bem o cinto. Porque a tenda ela vai se movimentar. E quando a tenda se movimentar, quando a nuvem se movimentar, esteja preparado. Mas Deus, não é, o Senhor disse que era aqui. Mas quando Deus fala, não, tem algo a mais para ir. Não, tem algo a mais. Mas Deus, a gente demorou. Não, ei, esqueça. Foque na nuvem. Quer ir mais além? Foque na nuvem. Não tenha medo de arriscar, cara. Se Ele falou, põe a mão, cara. Se Ele falou, fala com a rocha, fala com a rocha. Se Ele falou, bate na rocha, bate na rocha. Mas se Ele não falou contigo, não diga que Ele não falou.
Há uma geração que diz, assim diz o Senhor, mas não ouve o próprio Deus. Falamos muitas vezes no nome de Deus, mas sequer estamos na mesa com Ele. Percebe que Jesus diz, muitos irão em meu nome, expulsarei demônios, eu curei, eu preguei, mas nenhum desse foi capaz de dizer, Senhor, eu sentei na mesa contigo. Sabe qual é de quê? Porque mesa é relacionamento. E se você perceber, tem um tabernáculo, tem o lugar santo, o santíssimo, mas antes de você entrar no lugar santo, entre o lugar santíssimo, antes tem a mesa. Sabe quem é a mesa? O que tem na mesa é que pode mudar uma geração. Jesus é o pão da mesa. Ele é o pão da mesa. Ou seja, a sua tenda precisa ter uma mesa. Se na sua tenda não tiver uma mesa, Jesus não está presente. Porque se na sua tenda tiver pão, mesa, a nuvem vem. Sabe por causa de quê? Porque o Pai e o Filho sempre trabalham juntos. A nuvem ela se movimenta. Desmonta a tenda, pega a mesa e segue para o propósito. Porque aonde tem a mesa e a presença da nuvem, há reconciliação. Porque muitos ambientes não conseguem se relacionar. Porque que muitos ambientes dão errado? Porque que muitos ambientes são frustrados? É porque, primeiro, não estão ouvindo que a nuvem já se movimentou. A outra, porque não tem mesa, tem balcão, Tony, que você fala, bancada. E outra, que não tem pão. São 3 coisas que estão faltando nas igrejas brasileiras: o pão, a mesa e olhar para a nuvem. Olhe para a nuvem, querido. Esqueça a direita, esqueça a esquerda. Foque na nuvem. Faça como israelita. Construa, mas olhando para a nuvem. Se você perceber que a nuvem está movimentando, cara, prepara-te. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. Porque quando ele vier, querido, quando ele vier dizer, Marquinho, te levar para o norte, mas Senhor, estudei 5 anos, cara, eu vou usar isso aí em outro lugar, cara. Mas como assim? Cara, Deus tudo ele faz com um propósito. Talvez você ficou 5 anos na faculdade, vou ganhar dinheiro. Cara, ele vai te usar para outros povos. Ele vai usar a sua qualidade para ajudar outras pessoas. Sabe? O ofício de Moisés não era para benefício próprio dele. Ele ouvia. Gente, vamos se movimentar. Porque a nuvem está se movimentando. Então o ofício de Moisés cooperava para eles. Ou seja, se você ouvir a Deus, cara, a pessoa que está do seu lado, ela vai fluir naturalmente. Mas se você não está escutando a Deus, como que você quer que seu filho mude? Como você quer que a sua esposa mude? Se você não está ouvindo e nem está vendo a nuvem. E se você perceber, no versículo 23, conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Chegou, querido. Chegou o tempo. As igrejas vão retornar. Mas ela não pode voltar como antes, querido. Não, ela não pode. Ela tem que voltar com as ferramentas corretas. Esse dia eu estava falando com os adolescentes sobre a vocação. Tem 2 irmãos vão viajar. Um vai para o Caribe, vai para o lugar quente, e o outro vai para o Polo Norte. E os 2 estão caminhando juntos, andando juntos, os 2 irmãos. Só que no meio desse trajeto, os irmãos trocam de mala. Ou seja, quem é para o lugar quente,
acabou pegando um casaco, touca, bota. E quem foi para o calor, quem foi para o frio, short normal, sunga e boné. O que vai acontecer lá, Tony? Vai dar problema, porque está no lugar certo com a ferramenta errada. A igreja ela tem que voltar com a ferramenta certa no ambiente certo. Por muito tempo a igreja estava no ambiente, mas com as ferramentas erradas. Então, quando você for movimentar as peças, for movimentar o tabernáculo, utilize a peça certa, utiliza a chave certa. Porque se essa geração usar, mais uma vez, a ferramenta errada, sinto muito, você vai morrer de frio. Sinto muito, você vai morrer de calor. Então, antes de vocês partirem, vê a sua mochila, se elas estão com as ferramentas corretas. Essa geração, ela quer, vamos ir por todo mundo pregar o evangelho, mas olha só a mochila. Como que está a sua mochila nesses dias? Olha só a mochila. Porque a nuvem ela vai se movimentar. E quando ela se movimentar, enrola a corda, guarda suas estacas, que elas vão ser úteis. Porque no momento certo, quando ele te levar para outros ambientes, você vai olhar na sua mochila, vai ver uma estaca, vai ver uma corda, vai ver tudo bonitinho. Mas como que a gente vai esticar? Fica tranquilo, que o ambiente onde você vai, a nuvem garante. Quando você colocar o pé, a nuvem já passou. O grande problema é que a gente não quer seguir a nuvem. Nós queremos seguir a voz de Moisés. Moisés, fala o Senhor com você, mas não falar com a gente. Nós preferimos ouvir mais os Moisés dessa geração do que o próprio Deus. Então foi necessário parar tudo, todos os ambientes parados. Para que a gente voltasse para a nuvem. Porque há muitas conferências, muitas festas, onde a nuvem não está presente. E eu creio que o avivamento nessa geração está próximo. Sim, vai ser violento o que vai acontecer nessa geração. E no versículo 23, e nesse meio tempo, cumpriram as suas responsabilidades. Ou seja, quando Deus fala com você, cara, se Deus falou no teu espírito, cara, cumpra, não seja tolo, não volte atrás. Se Ele falou, faça, cara, vai acontecer. Mas você precisa fazer como Davi, tem que buscar também, se esforçar. Pai, eu falei para o Senhor, então, corre atrás, busca, sabe, chega de procrastinação, chega, amanhã eu faço, depois eu faço, não, cara, Ele falou, construa hoje o ambiente, cara, construa hoje, porque o que você constrói, cara, nunca é para você, é sempre para o outro. O que nós carregamos não é nosso, é do outro. Quando Jesus, Ele está com os discípulos na mesa, no caminho de Emaús, os dois meninos, Jesus, Ele explica as escrituras todas a eles, compartilhando o pão, e Jesus, quando eles sentam na mesa, Jesus, Pai, te dou graças. E Jesus desaparece. Ou seja, Jesus não comeu o pão, Ele deu o pão, toma. O que você carrega, cara, não é seu, é dele. O que nós carregamos não é nosso, é dele. O menino veio com 5 pães e 2 peixinhos, Flávio. Aqui é meu. Não, dá para Jesus. Porque quando entregamos a Ele, na presença dEle, Ele multiplica. Quando Ele pega o que você tem, cara, Ele multiplica. Mas agora quando você retém, só para você como uma represa, você é como um mar morto. A água entra, mas ela não sai. Fica ali, ó. E vai secando.
Viu, meu amor? Está secando. Vai secando, porque não é como um rio que flui para vidas. Então o que a gente carrega não é nosso. Essa tenda aqui não era de Moisés. Os israelitas partiam. Os israelitas paravam. Ou seja, uma construção para gerações. Porque Deus é um Deus de geração. É o Deus de Fábio, é o Deus de Rafael, é o Deus da minha futura filha ou filho. É um Deus de geração, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E se você não construir um ambiente para Ele, a sua geração vai ficar perdida. A sua geração vai fracassar. Mas se você focar na nuvem, focar na mesa, no pão, construir um ambiente, Ele vem. E quando Ele vem, ninguém pode fazer nada, porque a presença dEle é suficiente. Quando Jesus está na mesa com seus discípulos, você não vê os discípulos, Jesus aqui, ó. Eu fiz o pão e a mesa. Não, cara. Ele já sabia das suas responsabilidades. A igreja brasileira já sabe da sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É amar o seu próximo. Sim, amar o seu próximo. É comprar e pagar. É ser verdadeiro, é ser justo. Você já estava conversando com um irmão em Cristo, um irmãozão que me aconselha muito. Ele, se a gente ler Mateus 5, 6 e 7, cara, ali estão os princípios básicos de nós ser um bom ser humano, uma boa pessoa. Então, quando cumprir a sua responsabilidade, não era só questão espiritual, era questão também de relacionamento. Então, esse período que vivemos em casa, passamos em casa, foi um período de você olhar para dentro de si e perceber, cara, eu preciso melhorar nisso. Cara, eu sou um pouco arrogante nisso. Pô, eu sou meio mentiroso nisso. Então, o Pai te parou, cara, para você olhar para dentro de si. Como diz Tony, fazer como filho pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, olhar para dentro de pai, eu pequei contra ti. Tony falou isso esses dias. Quando ele reconheceu dentro de si, pai, eu pequei contra ti. Pai, me perdoa por eu não ter valorizado a sua presença. E é muito interessante que você estava conversando com o Tony. Eu falei, Tony, a gente conversando sobre o filho pródigo, a gente observando, se conversando, compartilhando. O pai do filho pródigo, ele deu tudo para o filho, menos 3 objetos: a sandália, o anel e a roupa. Tira, porque se você vai usar essa ferramenta no ambiente errado, você tem que usar um anel no ambiente certo. Você tem que usar a sandália no ambiente certo. Porque se você usar o seu anel de autoridade em outros ambientes, você vai matar a próxima geração. Então a gente precisa entender o que nós estamos construindo nesses dias. A nuvem, ela vai se movimentar. Eu te pergunto, quando esse vento passar para o deserto, quando essa pandemia for para o deserto, como que vai ser o seu procedimento quando a nuvem se movimentar? Você vai olhar para trás e vai dizer, era melhor antes da pandemia. Ou era melhor na pandemia que eu estava em casa o tempo todo. Ou você está em casa aguardando só essa pandemia passar, para fazer o que aqueles discípulos no caminho de Emaús fizeram. Ele não está morto, ele ressuscitou. Porque nós carregamos a mensagem, muitas vezes de derrota, a mensagem de, morreu 100, morreu fulano, Bertano, mas cara, Jesus é maior que tudo isso. Jesus é a prova viva. Ele é muito mais real que o que nós pensamos, sentimos e tocamos. Jesus, cara, ele é verdadeiro, ele pode salvar sim, ele pode libertar sim. E em momento algum, ele perdeu o controle dessa pandemia. Cara, ele está usando essa pandemia como um instrumento para você sair melhor.
Toda vez que quando a igreja ela passa por um deserto, a igreja ela tem que sair melhor, ela não pode sair pior. A Bíblia fala que Jó passou por muitas adversidades, mas Jó saiu pior ou melhor depois da luta? Jó saiu muito melhor, muito mais próspero, muito mais consciente. Ele fala, antes eu ouvia, mas agora os meus olhos veem a presença, os meus olhos veem a nuvem. Sabe? Precisamos voltar a olhar para a nuvem. Jesus, eu quero te ver. Sabe? Jesus está no deserto, 40 dias e 40 noites. Jesus saiu o pior ou melhor do deserto? Gente, ele saiu melhor. Tem uma música aí que diz na melodia, né? Deserto não é lugar para morar. Isso é só para te reposicionar, querido. Esse vírus que está rodando, essa pandemia é um instrumento de Deus, cara. Para de amaldiçoar Deus, para de criticar Deus, cara. Foque na nuvem, olha para o alto. Se Estevão ficasse olhando para as pedras, irmãos, ele ia atacar de volta. Para de rebater, não, olha para o céu. Mesmo que seja dolorido, mesmo que sangre, mesmo que você não suporte mais, mas continue com seus olhos fitos no céu, porque no momento certo, ele vai se levantar do trono. A Bíblia fala, é o único momento na Bíblia que diz que o Filho do Homem fica de pé para receber o jovem, cara, Estevão, grande Estevão, primeiro mártir. Quando essa pandemia passar, prepare-se para as pedradas, prepare-se, ponha luva, porque, irmãos, como diz Paulo a Timóteo, virão dias trabalhosos. Prepare as suas vestimentas, o teu calçado, prepare os teus ouvidos, usa um cotonete, Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Prepare a sua mochila,